A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por este dia que Ele nos concede e também por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Somos gratos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que oram pelo trabalho que nós aqui fazemos, pedindo a Deus que nos ajude, dando sabedoria, compreensão da palavra e que possamos transmitir de uma forma clara, objetiva para todos vocês o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Valda Oliveira, é de Alexânia, Goiás. Maria das Graças é de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Josias Rodrigues é de Guabiruba, Santa Catarina. Vilani Lopes é de Souza, na Paraíba. Washington Modesto Costa é de Campos Belos, em Goiás. Ana Moraes é de Itajaí, em Santa Catarina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por mais este dia que nos concedes, e também Te damos graças pelo momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos iluminando, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e praticá-la em nossa vida. Abençoa todos os que acompanham conosco os estudos e que passam por momentos de angústias, dor, aflição, tribulação, sofrimentos. Tu conheces cada um, conheces a fé, o coração, dê forças, dê vitórias, e aqueles que nos escrevem pedindo orações, que recebam de Ti bênçãos em nome de Jesus. Amém. Estamos fazendo o nosso primeiro estudo desta série, Carta de Paulo aos Efésios, e estamos ainda na introdução de como as coisas aconteceram naquela ocasião, como era Éfeso e de onde Paulo escreveu a carta aos Efésios e qual era a intenção, o objetivo de Paulo ao escrever essa carta. E como nós vimos ontem, esta carta aos Efésios era para ser lida em voz alta nas igrejas, e lembrando que as igrejas naquela ocasião eram nas casas, não havia templos. Por quê? Porque a maioria dos que aceitavam a mensagem do Evangelho no primeiro século, especialmente aqui no trabalho do apóstolo Paulo, eram judeus, e então eles tinham que sair das sinagogas onde eles se reuniam para poder viver o evangelho que agora eles estavam aceitando. E eles então, os cristãos, eram expulsos das sinagogas, eles não podiam continuar lá, porque agora eles criam em Jesus, o Messias, o enviado, o Salvador do mundo, e os judeus não aceitavam. A maioria dos judeus rejeitaram a Jesus, e ainda hoje os judeus não aceitam o nosso Jesus como o Messias prometido, enviado, que veio, viveu, morreu, voltou para os céus e que vai voltar para nos buscar. Os judeus, até hoje, eles aguardam o Messias, eles não aceitam a Jesus. Alguns têm aceitado a Jesus e passado a viver o Evangelho em suas vidas. E então, lembrando que a palavra de Deus, ela nos diz que se nós não aceitarmos a Jesus em nossa vida, nós não poderemos ser salvos. Por quê? Porque a salvação vem por meio de Jesus, pela vida que Ele deu por nós, pelo preço que Ele pagou na cruz, morrendo pelos pecados da humanidade. Então, o único caminho para a salvação é Jesus. E os judeus, infelizmente, aqueles que não aceitarem esse Jesus que nós conhecemos e cremos e que está na palavra de Deus, se eles não aceitarem, eles não serão salvos. Então nós precisamos, irmãos, estudar atentamente aqui o que o apóstolo Paulo vem dizendo nessa sua carta aos Efésios, especialmente falando da unidade da igreja como um todo. Ele fala também a respeito da armadura que nós cristãos precisamos usar para nos proteger contra as astutas ciladas, os ataques do inimigo.
está tudo aqui neste livro de Efésios que nós estaremos estudando. E continuando então o que eu estava dizendo, a carta de Paulo aos Efésios foi enviada para Tíquico, que era um colaborador direto de Paulo. Ele ajudou Paulo a fundar as igrejas ali em Éfeso. E então em cada casa que eles iam, que Tíquico ia, ele ali reunindo a família, os que ali viviam, ele lia em voz alta esta carta de Paulo. E como nós dissemos ontem, possivelmente se nós formos ler esta carta de uma vez só, de uma vez do primeiro capítulo até o sexto, nós vamos levar aí uns 20, 30 minutos no máximo para ler todo o livro de Efésios. Agora, nós não deveremos ler a Bíblia como um livro qualquer, simplesmente fazer a leitura e já li o livro de Efésios. Não, a Bíblia ela precisa ser lida meditando, buscando entender o que quem escreveu o livro que nós estamos lendo, no caso aqui é Efésios, o que o Espírito Santo estava querendo dizer naquele momento e falando para nós hoje também. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Vejam, assim Paulo ele começa a sua carta, mas e como é que ele termina? Lá no capítulo 6, nos versos 21 até o verso 24, o apóstolo Paulo ele termina essa carta da seguinte forma: Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e felicidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que, então, o apóstolo Paulo, no início, no capítulo 1, verso 1, ele se identifica como o autor, o apóstolo de Jesus Cristo. Como nós dissemos ontem, o apóstolo Paulo, ele a princípio não era muito aceito pelos demais discípulos de Jesus que conviveram com Jesus e que foram enviados como apóstolos. Por quê? Porque Paulo, ele não era daqueles 12 discípulos e Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia aqueles que eram do caminho, aqueles que aceitavam o evangelho. Mas Paulo fazia isso na sinceridade, pensando que ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ali ele se entregou e se converteu, e ele foi chamado diretamente por Jesus para ser um apóstolo. Ele foi também enviado, e especialmente enviado aos gentios, aqueles que não eram judeus. E vejam que o apóstolo Paulo, ele escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. A maioria é de autoria do apóstolo Paulo. Então Paulo foi grandemente usado por Deus. Ele que antes perseguia, agora ele está nas fileiras daqueles que servem a Jesus e ainda mais dos que sofrem por causa do evangelho. O apóstolo Paulo ele sofreu muito, foi muito perseguido e acabou sendo morto na prisão em Roma por causa da fé. Então, irmãos, às vezes muitas pessoas pensam que aceitar a Jesus e viver uma nova vida, isso não vai trazer nenhum problema para a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida na sociedade. Pensam que tudo vai ser um mar de rosas, mas não. Jesus ele disse: olha, vocês vão ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós, na maioria das vezes, quando abandonamos a velha vida e passamos a viver uma nova vida com Cristo, muitas das vezes nós passamos a ser perseguidos, sofrer, passar por problemas, mas nós precisamos perseverar, ter bom ânimo, porque Jesus, ele também sofreu, mas ele venceu, e a vitória de Jesus ele nos garante quando nós nos mantemos confiantes nele. E então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, chamado por Jesus Cristo. Ele não foi escolhido por homens, pessoas que disseram, não, o Paulo deve ser um apóstolo. Não.
Foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo que o chamou diretamente. E mais tarde, né, depois do trabalho que Paulo ia realizando, das conversões que iam acontecendo, das igrejas que ele ia fundando, os outros discípulos passaram a aceitar e conviver com o apóstolo Paulo como um apóstolo, mas a princípio eles rejeitaram. E quando nós vamos chegando aqui perto da metade da carta de Paulo aos Efésios, ele se identifica aqui como o prisioneiro de Jesus Cristo. Vejam, primeiro ele diz que ele é o apóstolo de Jesus Cristo. E agora ele diz aqui que ele é o prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vocês, os gentios. E então, vejam aqui no capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês, como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então ele vem dizendo claramente que o plano de Deus era que o evangelho fosse levado a todas as nações, tribos, línguas e povos, não somente aos judeus, mas especialmente aos gentios. E então, aqui Paulo diz claramente, no verso 2, que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça, quer dizer, a graça de Deus a vocês, aos gentios. E louvamos a Deus pelo ministério do apóstolo Paulo, e através dele e do poder de Deus, do Espírito Santo, o evangelho chegou até nós, que somos gentios, porque nós não somos judeus. E hoje nós recebemos também essa graça de Deus. E então, Paulo, aqui no seu livro, né, na sua carta aos Efésios, ele vem falando a respeito de sua prisão, e ele então, no capítulo 6 e no verso 20, ele diz assim: agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Então, aqui Paulo diz claramente, ele estava preso, estava em correntes naquela ocasião, né? As pessoas eram acorrentadas em troncos, né? Os pés ali, para que eles não fugissem. E Paulo estava preso lá em Roma. E aí ele estava ainda assim, como embaixador de Deus, escrevendo, anunciando a mensagem através das cartas que ele escrevia, especialmente essa carta aos Efésios e também, como nós já dissemos ontem, a carta aos Colossenses e também a carta de Filemão, que foram escritos lá da prisão em Roma. Possivelmente, essa carta de Paulo aos Efésios foi escrita por volta do ano 62 da nossa era. E logo depois, então, Paulo ele foi decapitado, ele foi morto. Quando nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 3 e no verso 13, Paulo diz: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Então, Paulo, sofrendo lá na prisão, ele animando, encorajando as pessoas, os crentes, a não desanimarem por causa da provação que ele estava passando, por causa da prisão. E ele dizia que é por vocês que eu sofro, por causa do evangelho, para que vocês permaneçam firmes e confiantes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos a vontade dele para com cada um de nós. Muitos às vezes estão passando por lutas, problemas, dificuldades, não entendem o porquê dessa razão, mas Deus ele tem um propósito em cada coisa, em cada situação. Que nós possamos entender este propósito de Deus e suportar as provas e permanecer fiéis para que nós possamos nos encontrar com o nosso Senhor. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia e retornaremos amanhã, dando sequência a este primeiro estudo. Mas não nos esqueçamos, Paulo ele nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.